Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre a Revolução Industrial. É um dos assuntos mais importantes de história. E para vocês terem uma ideia de como esse fato foi tão importante na história da humanidade, a roupa que você está utilizando aí nesse momento, a calça, a camisa, ou a blusa, o sapato, a roupa completa, até o século XVIII, custava aproximadamente o que vale hoje um carro popular 0 km. Aí você poderia me perguntar, mas professor Jair Cardoso, por que era tão cara a roupa? É que ela era feita de forma artesanal. O artesão demorava muito tempo para fazer, para confeccionar à mão e com o uso de pequenas ferramentas aquele produto e entregar para a pessoa. Era muito caro, tudo muito caro. E no século XVIII, por volta de 1760, surge a máquina em cena. Vejam, por exemplo, a diferença. O trabalho artesanal. Vocês estão vendo aqui uma máscara africana. Eu trouxe essa máscara quando estive na África. Ela foi feita por um artesão do Senegal. Olha a beleza dessa máscara. Toda feita à mão, não tem máquina aqui. A mão com pequenas ferramentas, ele mesmo deu o polimento. Então aqui vocês estão vendo um exemplo de trabalho artesanal. Olha a beleza desse material produzido por um escultor daqui de Candeias, do distrito de Passé, seu Tibério. Olha a beleza de trabalho artesanal que ele fez. Olha para aqui, gente, os detalhes dessa pomba. Olha a beleza. Olha só as asas dela, como ele conseguiu fazer isso com uma pequena ferramenta, bem pequenininha. Olha o pedestal. Olha aqui esse torneado que ele fez com pequenas ferramentas. Isso é chamado trabalho artesanal. Ele é caro porque passa muito tempo para se fazer. De repente surge a máquina. É aí que surge a Revolução Industrial, quando entra a chamada maquinofatura. Saímos da fase artesanal manufatureira e entramos na fase da maquinofatura. A máquina entra em cena. E aí, naturalmente, a produção vai ser em larga escala. Vejam que as primeiras máquinas que surgiram faziam o trabalho de aproximadamente 200 pessoas ao mesmo tempo. Claro que vai baratear tudo. A roupa, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, uma camisa dessa aqui, do nosso Bahia, né? A camisa do meu Bahia está aqui. Quantas peças dessas são feitas de uma única vez? Milhares de peças. Imagine se o artesão tivesse que fazer uma a uma, qual seria o preço? A Revolução Industrial transformou muito a vida da gente. Uma série de coisas que a gente utiliza em casa. Você liga toda hora a eletricidade, veio a partir da Revolução Industrial. Liga a sua geladeira. Pega isso aqui, um produto industrializado aqui. Liquidificador, produto industrializado e que é movido a partir da energia elétrica, que veio com a Revolução Industrial. Você pega um megafone desse, produto também industrializado. Um simples sabonete que você passa no corpo ou nas mãos todos os dias. A industrialização, portanto, mudou a nossa vida. Onde é que surge, portanto, onde é que explode, por assim dizer, a chamada Revolução Industrial? Na Inglaterra. Esse país, que é uma ilha lá na Europa, né, um país de primeiro mundo, hoje, graças também à Revolução Industrial, tinha muita mão de obra em seu território. A Inglaterra cresceu a sua população, então não faltava mão de obra. Por outro lado, o país acumulou capitais durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, quando estoura a Revolução. O país tinha acumulado muitos capitais. Tinha um império colonial muito vasto, muitas colônias. Estados Unidos da América são hoje o maior país do mundo, o mais poderoso. Era uma colônia deles. Produzia algodão em larga escala, mandava para lá para fazer a Revolução Industrial. Tecidos, né? Foi o primeiro setor que se industrializou, foi o setor algodoeiro. Então vejam, a Inglaterra tinha também no seu território ricas minas de ferro, de carvão, principalmente muito carvão tinha. Então eles tinham também um poder, um governo político que era voltado para os interesses da burguesia. Então o país reunia essas condições, né, para fazer a Revolução Industrial. É lá que surge a máquina, é lá que surge a Revolução Industrial. Nesse primeiro momento da Revolução Industrial, a gente percebe a máquina a vapor, a máquina de fiar, de fazer a fiação do algodão, o tear mecânico também para fazer a tecelagem, né? Barco a vapor, máquina a vapor. A gente vê a energia que movimenta as máquinas é o vapor. Eu não sei se vocês já observaram. Quando eu trabalhei na Petrobras aqui, quando eu entrei na empresa, eu estava bem novinho, passei no concurso com 18 anos, eu lembro que ainda trabalhei com máquinas lá a vapor. Por exemplo, a caldeira. Eu colocava a caldeira para funcionar, era a vapor que essa caldeira funcionava. As primeiras máquinas surgiram, foram assim, a vapor. Depois, naturalmente, surgiu a eletricidade, etc., o petróleo.
Mas nessa primeira Revolução Industrial, esse momento aí vai de por volta de 1760 a 1860. Tem um período de aproximadamente um século. Além da Inglaterra, quem é que vai seguir os passos da Inglaterra já lá por volta de 1830? A Bélgica, um pequeno país da Europa, pouco conhecido, mas muito rico, e a França, nesse primeiro momento. Bom, tem uma segunda Revolução Industrial, que vai por volta de 1860 até a Primeira Guerra Mundial, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, 1920, 1930, 1940, mais ou menos, nesse período surge a Segunda Revolução Industrial. Se na primeira fase ficou conhecida como a Era do Carvão, do algodão e do ferro, né? Ali você teve o trem, já surgiu, o próprio telefone surge no final dela. Nessa segunda fase, ela vai de 1860 por volta de 1940, como falamos, ficou conhecida como a Era da Eletricidade, do ferro e do petróleo. Desculpe, do aço e do petróleo. O ferro foi na primeira fase. Nesse momento, vários países aí começam também a se industrializar. Os Estados Unidos da América, o Japão, a Itália, a Rússia, são países que vão se industrializar nesse período aí. O avião vai surgir em cena. Antes do avião ainda surge também o automóvel, os carros, vai começar a época das rodovias. Então veja que o setor de transporte se revoluciona muito. A eletricidade vai entrar em cena. A eletricidade é descoberta a partir daí, a lâmpada e as máquinas vão ter maior agilidade, por várias razões. Primeiro porque elas passaram a ser feitas de aço, que é muito mais durável do que o ferro da fase anterior. Depois serão movidas não mais a vapor, mas a eletricidade. E também a petróleo, nessa época aí que surge o petróleo. Então vejam que a Revolução Industrial obedece fases. Aí vocês me perguntariam, professor Jair Cardoso, e hoje? Qual é a fase que estamos vivendo da Revolução Industrial? Muitos historiadores falam que estamos vivendo ainda a terceira fase da Revolução Industrial. Quando ela começa, por volta de meados do século XX, 1950 mais ou menos, por aí, quando a gente vai ver surgir em cena o computador, a robótica, os celulares, a fibra ótica, a gente vai ver entrar em cena aí novas tecnologias, a internet, né, a televisão, que revolucionou muito. Veja que o Brasil, a primeira TV é a TV Tupi de 1950. Essa fase da Revolução Industrial, ela permanece ainda. Aí você vê entrar em cena a China, por exemplo, a Coreia, que são países que vão fazer suas revoluções industriais a partir desse terceiro momento. Então, quais são as consequências? Vamos falar uma coisa aqui que é muito interessante falar. Quando surgiu a Revolução Industrial, surgem duas classes sociais. A burguesia, de um lado, a dona do capital, que investia e fazia as fábricas, a classe patronal, e de outro lado, o proletariado, ou seja, o operariado. Você tem capital de um lado, trabalho de outro. O capital explorou muito o trabalho nesses momentos aí dos primeiros anos da Revolução Industrial. As condições de vida e de trabalho eram péssimas. Trabalhava-se até 18 horas por dia. Imagine que nós temos, portanto, 24 horas num dia inteiro e 18 dedicados ao trabalho. Muitos trabalhadores perdiam dedo, mão, perna, porque não tinha nenhum tipo de prevenção de acidente, não tinha também nenhum tipo de política de proteger e de indenizar essas pessoas, esses trabalhadores. As mulheres e as crianças eram utilizadas largamente. Se os homens recebiam péssimos salários, crianças e mulheres recebiam pior ainda, aproximadamente metade do salário de um homem. E vejam que os empresários na época, a burguesia, ela contratava crianças nas fábricas até a partir de 5 anos de idade, né? Então foram momentos duros na história da humanidade para essa classe que se formatava aí, chamada de classe trabalhadora ou operariado, né? Nesse momento também tem como consequência aí o surgimento do capitalismo. O capitalismo surge com a Revolução Industrial, que é um sistema econômico que vigora até hoje no Brasil e na grande maioria dos países do mundo, e o capitalismo se fortalece com a Revolução Industrial, ele se consolida com a Revolução Industrial. Também o processo de urbanização. Intensamente as pessoas começaram a sair dos campos em busca de trabalho nas fábricas, sempre localizadas
próximos dos centros industriais. Né? Veja o caso de Londres, por exemplo, Manchester, né? Liverpool, na Inglaterra. Olha o caso do Brasil, de São Paulo, por exemplo. Né? A industrialização nossa começa por ali, por São Paulo, e até hoje São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. O Sudeste você tem Minas Gerais, Rio de Janeiro são os mais industrializados e ali, portanto, em torno dessas cidades, as pessoas começaram a ir. São Paulo era muito pequena, Salvador era muito maior que São Paulo. Hoje São Paulo tem uma população que ela é superior a 4 Salvador juntas. Então houve esse processo, esse fenômeno de urbanização crescente a partir da chamada Revolução Industrial. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Essa revolução industrial impactou muito na vida da gente. Hoje, tudo que fazemos, pode observar em casa, você está ligando sempre algum aparelho, algum equipamento que é fruto de um processo industrial, que começou lá na Inglaterra do século XVIII e foi se aperfeiçoando até chegar aos dias atuais, no que nós falamos que é a terceira revolução industrial, tá bom? Um beijo em seus corações. Fique em casa se puder. Se sair, use máscaras. Um beijo, gente!